Oi, eu sou o Matheus Marcolini e seja muito bem-vindo ao Resumo News, o podcast de notícias do Resumo ETEC. Nesse podcast eu comento as notícias mais interessantes de passar para vocês durante a última semana. O Resumo News de hoje vai te contar o que rolou entre os dias 24 e 30 de outubro de 2020. Vamos lá! O Resumo News é um podcast de notícias independente que conta o que você precisa saber caso você queira estudar, caso você queira se informar. Toda semana, entre um sábado e a sexta, a gente te informa aqui no programa sobre tudo que rolou no Brasil e no mundo. Não esquece de seguir as nossas redes sociais, tanto do Resumo ETEC quanto do Resumo News, e se inscrever se você estiver escutando pelo YouTube. Bora para as notícias. Brasil. A gente abre o Resumo News falando sobre a justiça que mandou checar a assinatura do Celso Russomano numa ação por calote milionário. Essa matéria do UOL é assinada pelo Vanderlei Preite, sobrinho do UOL, Enfim, o candidato a prefeito de São Paulo, o Celso Russomano do Republicanos, ele teve as contas bancárias dele bloqueadas, os bens penhorados, e ele vai ter a assinatura dele periciada no dia 2 de dezembro desse ano, depois de um suposto calote milionário nos aluguéis de um bar. Esse processo foi movido pela empresa que alugou a Russomano um prédio onde funcionou seu restaurante e bar do Alemão, em Brasília, que era um estabelecimento lá nas margens do Lago Paranoá, e rendeu algumas polêmicas pro senhor Celso Russomano. Além de um calote de direitos trabalhistas, que ele já pagou a dívida, o bar foi aberto em sociedade com a empresa de Augusto Mendonça Neto, que ficaria conhecido porque ele confessou a Operação Lava Jato repasses de basicamente 60 milhões em propina. E o bar do Russomano foi obrigado a deixar o imóvel porque ele não pagava. Enfim, não pagou 70 mil reais de aluguel entre fevereiro de 2015 e agosto de 2016. O André da Mata, que é um advogado da locadora Construcem Administração Condominial, ele diz que o bar foi despejado e que o Russomano também não pagou IPTU nem os últimos 6 meses da conta de luz, que somou cerca de 150 mil reais. E aí tá tendo uma disputa, a defesa do Russomano diz que ele não tem que pagar esse processo, o Ministério Público diz que ele tem que pagar, e aí por causa dessa discórdia o candidato foi intimado a comparecer a uma perícia marcada para o dia 2 de dezembro desse ano para comprovar sua assinatura. Por quê? Porque o Russomano diz que ele não assinou o contrato. Então ele tá dizendo aí que um dos processos que está sendo movido contra ele é injusto porque ele não teria assinado, ele não teria que arcar com essas consequências. Então vai ter uma perícia para dizer se essa é realmente a assinatura do Russomano ou não. 25 de outubro, um domingo, né, em que o Bolsonaro, o presidente do Brasil, ficou muito irritado ao ser abordado por uma pessoa perguntando sobre o preço alto do arroz. Basicamente foi isso. Ele estava num dos passeios de moto na manhã de domingo, que ele costuma de fazer, né? Ele gosta de passear de moto, porque ele não tem mais o que fazer. E aí ele estava lá no Distrito Federal, ele estava acompanhado dos ministros da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos, e o da Casa Civil, o Walter Braga Neto. Então aí, como sempre, ele estava sem máscara e provocou uma aglomeração quando ele estava interagindo com pessoas no local. Aí ele foi até uma feira no Cruzeiro, outra região administrativa do Distrito Federal fora de Brasília, e aí ele ficou muito irritado, porque um cara chegou pra ele e perguntou: Bolsonaro, ou melhor, perguntou não, pediu: Bolsonaro, abaixa o preço do arroz, por favor, eu não aguento mais. E o presidente então respondeu: tu quer que eu abaixe na canetada? Você quer que eu tabele? Se você quer que eu tabele, eu tabelo, mas você vai comprar lá na Venezuela. E aí o homem foi embora. Vale lembrar que a alta no preço do arroz pro consumidor levou inclusive o governo a anunciar em setembro a isenção da tarifa de importação para 400 mil toneladas do alimento. O objetivo dessa medida foi de reduzir o custo do arroz importado para aumentar a oferta no país e assim conter a alta de preços do produto no mercado interno. Um arroz que subiu mais de 20% no ano.
No dia 26, segunda-feira, a polícia encontrou 30 versões inéditas de músicas do Renato Russo, a polícia do Rio de Janeiro. Essa delegacia contra a pirataria apreendeu CDs, HDs e um celular num estúdio em Botafogo, na zona sul do Rio. E essa investigação começou com a denúncia do filho do Renato. A polícia encontrou nesse estúdio, na zona sul do Rio de Janeiro, 30 versões de músicas nunca lançadas oficialmente do Renato Russo, que morreu em 1996. Esse material estava em equipamentos do dono do estúdio de gravação, que fica lá em Botafogo. Não tem nome o cara aqui, enfim. Essa operação ocorreu a partir de um registro de ocorrência feito pelo Juliano Manfredini, que é filho do Renato Russo e detentor dos direitos autorais de uma parte da obra do pai. Segundo o delegado responsável pelo caso, na análise do material apreendido, os agentes encontraram aí 30 versões de músicas e tentaram encontrar um possível repertório inédito de autoria do Renato Russo. Entre as músicas estão versões de canções da Legião Urbana e algumas desconhecidas dos agentes que podem ser inéditas. Essa operação começou há um ano e foi batizada de Será, que é uma das músicas do Renato Russo, mas fica aí a crítica, porque Será é um nome muito pobre para a operação. Podia ser Que País é Esse? Podia ser Índios, podia ser bastante nomes, enfim, bastantes nomes. Será é meio sem graça. Também no dia 26, o Bolsonaro disse que não pode um juiz decidir se você vai ou não tomar vacina. Esse cara é bizarro, né? Ele disse isso a um grupo de apoiadores na portaria do Palácio da Alvorada. E isso foi na última sexta-feira, inclusive, o presidente do STF, o Luiz Fux, ele afirmou que haverá judicialização dos critérios a serem adotados para a futura vacinação. Então que vai ter toda uma questão judicial para os critérios da vacinação. 4 ações no tribunal tratam do tema. O Fux ele entende que o tribunal vai ter que decidir sobre temas como liberdade individual e requisitos para imunização. No caso do coronavírus, as vacinas ainda estão no processo de desenvolvimento, então ainda não dá para saber sobre isso. Ao conversar com os apoiadores, Bolsonaro diz: "Hoje vou estar com o ministro Pazuello da Saúde para tratar desse assunto, porque temos uma jornada pela frente, onde parece que foi judicializada essa questão. E eu entendo que isso não é uma questão de justiça, isso é uma questão de saúde acima de tudo. Não pode o juiz decidir se você vai ou não tomar a vacina. Não existe isso daí." Lembrando que o Bolsonaro já declarou mais de uma vez que a vacinação obrigatória ele é contra. Ele já falou que é só devia ser obrigatória a vacinação em animais. Foi o que ele disse. E ele também declarou que não confia na Coronavac, que é a vacina desenvolvida pelo Instituto Butantan de São Paulo e pela farmacêutica chinesa, a Sinovac, a vacina do Dória, entre aspas. Uma notícia triste do dia 27 diz que um tour sobre cultura negra em São Paulo foi seguido e filmado pela PM por 3 horas. Basicamente, no último sábado, integrantes da empresa Blackbird Viagem foram filmados por PMs enquanto eles estavam realizando uma caminhada guiada por diferentes pontos da cidade de São Paulo para recontar a história e a cultura negra. Foi entre o bairro da Liberdade e o Largo do Paissandu, que é mais ou menos 3,5 km, né? Eles andaram por 3 horas. De acordo com Guilherme Soares Dias, que é o sócio fundador da empresa, o grupo de 12 pessoas foi abordado pela PM, que informou ter recebido um ofício de que haveria uma manifestação. Ao UOL, ele disse que se sentiu coagido com a presença dos policiais. Eu vou abrir aspas aqui para o Guilherme Soares Dias. É uma caminhada anunciada como um produto turístico e não uma manifestação. Em nenhum momento isso está dito. Talvez o nome possa remeter a isso, mas é um walking tour. A PM respondeu ao UOL e disse, apesar de o grupo ser formado por turistas e guias ter mais ou menos ali 10 pessoas, a PM informou que fez um monitoramento por se tratava de uma grande concentração de público. Eu não vou ler a nota da PM porque isso é muito patético. Mas uma coisa importante, além da caminhada turística, né, a empresa do Dias realiza ações e eventos com outras instituições. E um dos objetivos com eles, de acordo com o empresário, é trazer a polícia para participar de um tour e mostrar como ele funciona. E também ele disse: a gente está tentando ver formas de questionar oficialmente o Estado para tentar entender de onde veio esse ofício e qual é a intenção deles em relação a este fato. E aí, infelizmente, a gente tem que dar um salto no tempo para continuar no tema de racismo. O supermercado obrigou um casal negro a esvaziar a bolsa para revista
No caso, eu vou falar assim quem é o mercado, que é o mercado Extra. Ele obrigou um casal negro a esvaziar essa bolsa para ser revistada e encontrou uma bíblia. O caso aconteceu no Campo Belo, na zona sul da cidade de São Paulo, e a Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância, o DECRAD, informou nessa quinta-feira que está investigando o caso. Eu vou abrir aspas aqui pro Edgar Oliveira de Carvalho, que estava com a esposa do lado dele, eles sofreram esse caso de racismo. A moça me deu o valor, peguei meu cartão para pagar e ela disse, preciso ver sua bolsa. Eu falei, sério? Aí a Letícia Reis, a mulher do Edgar, disse... Eu perguntei pra ela, você tem alguma dúvida se eu coloquei algo dentro? Fiquei sem ação, me faltou o chão. Quando a polícia chegou, o Edgar virou a bolsa no carrinho de compras e dentro viu uma carteira, uma bolsinha com remédios e uma bíblia. O policial tentou minimizar a situação, tem o vídeo... Enfim, depois de sair do mercado, a Letícia e o Edgar foram direto para a delegacia da região para registrar um boletim de ocorrência e dias depois procuraram a delegacia de crimes raciais e delitos de intolerância. Vou abrir aspas aqui para PM. Não é nada fora do normal, você está dentro de um estabelecimento comercial, foi o que disse PM. Mas para o casal não tinha nada de normal. A Letícia disse, eu perguntei para o gerente quantas pessoas eles fizeram aquilo naquele dia. E obviamente, mais ninguém. Bom, a pauta da semana foi o SUS. No dia 27, um decreto liberou estudos sobre a privatização de unidades básicas de saúde, as UBSs do SUS. Basicamente, esse decreto foi publicado na terça-feira, dia 27, e, enfim, é um programa de parcerias de investimentos da Presidência da República. O nome é PPI. O PPI é um programa do governo que trata de privatizações, projetos que incluem desde ferrovias até empresas públicas, né? E aí o texto do decreto 10.530, que é assinado pelo presidente Bolsonaro e pelo ministro Paulo Guedes, disse que, abre aspas, a política de fomento ao setor da atenção primária à saúde está qualificada para participar do PPI, fecha aspas. Segundo esse decreto, os estudos sobre as UBSs devem avaliar alternativas de parceria com a iniciativa privada para a construção e modernização ou operação das UBSs do Estado, do Distrito Federal e dos municípios. Em nota, o Ministério da Economia disse que o principal ponto do projeto é encontrar soluções para a quantidade significativa de UBSs inconclusas ou que não estão em operação no país. O G1 entrou em contato com o Ministério da Saúde sobre o tema na noite da terça, mas não recebeu o retorno para essa matéria. O presidente do Conselho Nacional de Saúde, o CNS, o presidente se chama Fernando Pigato, disse que o decreto vai ser avaliado pela Câmara Técnica da Atenção Básica, o CTAB, e que deve emitir um parecer formal sobre o texto. Ele disse, abre aspas, precisamos fortalecer o SUS contra qualquer tipo de privatização e retirada de direitos. E como sempre acontece com esse governo, eles andaram para trás. O Paulo Guedes disse que jamais esteve sob análise privatizar o SUS no dia seguinte. Ele disse, inclusive, que seria uma insanidade falar isso. Vou abrir aspas aqui para o Paulo Guedes. Jamais esteve sob análise privatizar o SUS. Seria uma insanidade falar isso. Seria como o setor privado ajudar. Vamos fazer com o que o setor privado pode fazer. Não entrou em nossa consideração invadir a área da saúde para privatizar. Jamais. Lembrando que na quarta-feira, dia 28, após as reações dessa proposta, o Bolsonaro revogou o decreto. Mas ele disse que a simples leitura do texto publicado em momento algum sinalizava para a privatização do SUS. O Bolsonaro escreveu no Twitter, em havendo entendimento futuro dos benefícios propostos pelo decreto, o mesmo poderá ser reeditado. E aí eles dão aquela sabonetada, falam que nunca pensaram nisso, mas abrir para investimento da iniciativa privada é uma forma de abrir para privatização, é uma questão de tempo, né? E é isso que o Paulo Guedes quer fazer com as coisas, ele gosta de privatizar, é um hobby dele, ele gosta de privatizar. Então aí, eu só vou deixar aqui uma crítica a você que durante a semana ficou postando coisas sobre o SUS, defende o SUS, tal. Vamos pensar numa coisa muito legal que é não pregar para convertido. Você postar nas suas redes sociais que defende o SUS, se você não defende o SUS me dá unfollow, essas coisas, não funciona, porque quem te segue concorda com o que você pensa ou gosta de você. Então as ideias geralmente batem. Qual que é o conceito? Você tem que convencer alguém que não concorda com você, senão você tá só batendo palma para ninguém dançar. Amigo, o dia 29 foi complexo, porque o Rodrigo Maia e o ministro Ricardo Salles brigaram no Twitter. Na noite da quarta-feira, dando contexto pra vocês, né?
O Rodrigo Maia tinha feito um tweet anteriormente falando mal do Ricardo Salles, falando que ele estava tentando fazer um desmonte e tal. Ele disse que o ministro Ricardo Salles, não satisfeito em destruir o meio ambiente do Brasil, agora resolveu destruir o próprio governo. Foi o que disse o Rodrigo Maia. E aí o Ricardo Salles respondeu com nhonho, chamou o Rodrigo Maia de nhonho. E isso aí meio que fora do decoro parlamentar, né? Não eram para os nossos parlamentares da República se tratarem assim. Mas aí que fica o negócio. O nhonho, todo mundo conhece o nhonho. O Ricardo Salles, ele trancou a conta dele do Twitter. Na verdade, ele suspendeu, ele tirou, ele apagou a conta dele. E ele disse que quem tweetou não foi ele, foi um ex-assessor dele que trabalhava pra ele 2 anos atrás e ainda tem a senha. Ou seja, ele deu aquela disfarçadinha, né, pra ninguém desconfiar. Ah, não fui eu, foi meu cachorro que tweetou aí. No dia 29, o Bolsonaro disse pro João Dória: procura outro pra pagar a tua vacina aí. Essa declaração ocorreu durante a live que ele gosta de fazer, a live do Bolsonaro. Ele disse: ninguém vai tomar a tua vacina na marra não, tá ok? Procura outro. E eu que sou o governo, o dinheiro não é meu, é do povo, não vai comprar a tua vacina também não, tá ok? Procura outro lugar pra pagar a tua vacina aí. E aí, na semana passada, lembrando aí que o Bolsonaro desautorizou o ministro da Saúde. Eu falei aqui no último programa. Só que isso foi contrariado por Hamilton Mourão, o vice-presidente da República, hoje, dia 30, hoje, data dessa gravação. O Mourão, ele contrariou o Bolsonaro e disse que o governo federal comprará sim a vacina chinesa. Ele disse lógico que vai. Essa questão de vacina é briga política com o Dória. O governo vai comprar a vacina, lógico que já vai. Já colocamos os recursos do Butantan para produzir essa vacina. O governo não vai fugir disso daí. Foi o que disse o Hamilton Mourão à revista Veja. Nessa entrevista também, o Hamilton Mourão disse que o Brasil é um país desigual, que não é a França, não é a Alemanha, e que a nota que ele dá para o combate à pandemia aqui no Brasil é nota 8. A última notícia de Brasil é também do Jair Bolsonaro, que fez uma piada preconceituosa no Maranhão no dia 29, na quinta-feira. Ele disse: virei boiola, igual maranhense. Basicamente ele tava lá, né? Ele tava em São Luís, capital do Maranhão. Aí ele foi beber um copo do Guaraná Jesus, que é uma bebida típica do Maranhão, e é aquela que tem o rótulo, que tem a latinha rosa, né? E aí ele foi beber o negócio, que tem uma latinha rosa, pra você ver a masculinidade frágil do cidadão. Agora eu virei boiola, igual maranhense, é isso? Disse o presidente em risos. Guaraná cor de rosa do Maranhão aí, quem toma esse Guaraná aqui vira maranhense, disse que ele disse. E aí, o governador do Maranhão, ele ficou bravo, no mínimo. Então aí o Flávio Dino, ele rebateu o Bolsonaro, falou que ele foi até o Maranhão para ser racista, né, para ser homofóbico, falou também que o estado do Maranhão tem orgulho de ter um Guaraná como o Guaraná Jesus, de ter um produto típico, enfim. Ao redor do mundo. Começando com a Argentina, que estendeu por 14 dias a quarentena mais prolongada do mundo no dia 24, sábado. Então, quando você estiver escutando, já faz uma semana que isso aconteceu. Mentalize. O presidente argentino Alberto Fernandes anunciou no domingo, na verdade na sexta passada, né, no sábado. Enfim, fica aí a data aí, a data de Schrödinger, a gente não sabe qual que é a data ou não. Ele anunciou sem modificações que a quarentena vai ser estendida para conter a pandemia do coronavírus. Ela foi prolongada até dia 8 de novembro. A Argentina já acumula 233 dias de um regime que, mesmo sob fortes restrições, mantém o país entre os piores do ranking global de contágios. Lembrando que a Argentina começou muito bem o combate à pandemia. Ele disse: vamos continuar por mais 14 dias como estamos hoje. Lembrando que o chefe de estado, ele comunicou essa decisão aos argentinos durante uma visita à província de Misiones, na fronteira com o Brasil e com o Paraguai. O novo coronavírus agora está avançando pelo interior da Argentina, principalmente por 8 províncias que concentram cerca de 55% dos 15 mil contágios diários: Córdoba, Santa Fé, Tucumã, Mendoza, Neuquén, Rio Negro, Chubut e São Luís. Vale destacar que a pandemia vai se alastrando na Argentina, no interior da Argentina.
a parte metropolitana de Buenos Aires, que é a capital, tá diminuindo, e mais 13 municípios ao redor da cidade também diminuindo nas últimas 2 semanas. No dia 25 saiu uma notícia interessante no UOL. A embaixadora das Filipinas no Brasil foi filmada agredindo uma empregada. Na verdade, isso foi repercutido no Fantástico da TV Globo, mas a matéria é assinada aqui pelo UOL. Basicamente, a embaixadora das Filipinas no Brasil, a Marichu B. Mauro, foi flagrada agredindo uma empregada doméstica que trabalha na sua residência oficial nos fundos do prédio principal da embaixada em Brasília. Essas imagens foram exibidas na Globo e a vítima, que não teve idade revelada, não teve identidade revelada, na verdade. A idade tem sim, que é 51 anos, chegou ao Brasil em 2018. Em 12 de março de 2020, a Marichu deu um tapa no rosto da empregada no meio de uma discussão. Em 19 de agosto, ela puxou as orelhas da mulher com força e no último dia 19 de outubro, ela bateu na funcionária com um guarda-chuva. A testemunha deu uma entrevista à Rede Globo e disse: a primeira agressão foi assustadora, imagina, eu não conseguia acreditar nisso, porque imagina, uma pessoa com a qual você trabalha todo dia, sua chefe, ela pode ser uma pessoa horrível, mas eu não achava que chegaria a esse ponto. E aí foi cobrado aí o posicionamento do governo federal e o governo das Filipinas ordenou o retorno da embaixadora no Brasil que agrediu essa empregada doméstica. O chefe da diplomacia, né, o chanceler filipino, o Ted Locsin Jr., disse numa rede social que a embaixadora deve voltar imediatamente para explicar os maus tratos com sua equipe de serviços gerais. Lembrando que a Marichu Mauro está no Brasil desde 2018, ela atuava também como representante das Filipinas na Colômbia, Guiana, Suriname e Venezuela. E aí o Ministério das Relações Exteriores filipino disse em um comunicado que ela agora está sob investigações. No dia 25 saiu uma notícia interessante de uma investigação na Itália que apontou que uma máfia comprava armas no Brasil. Não é só cocaína, a máfia italiana comprou e importou armas fabricadas no Brasil, é o que revela a denúncia obtida pelo UOL de que a Procuradoria de Catanzaro, no sul da Itália, ofereceu para 'Ndrangheta, a facção que atua na região ali da Calábria e tem conexões com o primeiro comando da capital, o nosso PCC, e outras organizações criminosas da América Latina. Essa denúncia tem mais ou menos 14 mil páginas e deu origem ao mega julgamento Rinasciti Scott, que começou em setembro em Roma contra 452 pessoas acusadas de serem integrantes da máfia calabresa. É muito legal, né? Porque tem a máfia carioca, a máfia calabresa de Calábria, muito legal. E é o segundo maior julgamento da história italiana, traz apenas qual? Processo contra a máfia siciliana Cosa Nostra, concluído no início de 1990. No dia 26 saiu uma notícia legal. A Justiça da Bolívia anunciou a anulação da acusação e ordem de prisão contra o Evo Morales. O presidente do TJD, que é o Tribunal Departamental de Justiça de La Paz, o Jorge Quino, anunciou isso, da anulação dessas acusações contra o Evo Morales, que é acusado dos crimes de sedição, que é rebeldia contra o Estado, né, e a ordem, e terrorismo. Essa decisão, segundo o que explicou Quino em entrevista à Unitel Bolívia, atende a um recurso apresentado pela defesa do Evo Morales e considera que seus direitos foram desrespeitados, basicamente direito à defesa, uma vez que o ex-presidente ele não foi devidamente convocado. Lembrando que o Evo Morales ele foi deposto no golpe militar na Bolívia no ano passado e que quem estava no poder até agora era a Janine Áñez, que é uma militar e que foi, assim, ela assumiu depois que ele foi deposto no golpe militar, né? Então agora teve uma nova eleição na Bolívia, uma semana depois da vitória, né, do Luiz Lúcio Arce do MAS, que é o partido do Evo Morales. O nome do partido é Movimento para o Socialismo, né, que é o partido do Evo Morales. Ele ganhou, inclusive, no primeiro turno com 55% dos votos válidos. E, basicamente, agora, como não tem mais essa questão militar no poder, o Evo Morales vai poder retornar ao seu país natal. Para continuar em Bolívia, o governo boliviano ele anunciou que não vai convidar o Nicolás Maduro para a posse do Luiz Arce no dia 8 de novembro. O Ministério das Relações Exteriores não convidará Nicolás Maduro para os atos de transmissão de comando, já que o Estado Plurinacional da Bolívia reconhece o governo do presidente em exercício Juan Guaidó como governo legítimo da Venezuela. Foi o que disse o Ministério em nota.
mas isso é o atual governo da Bolívia, chefiado pela interina Jeanine Áñez, que eu falei pra você um pouco mais cedo. Lembrando que o governo Áñez baixou um decreto para organizar os atos de posse do governo do Arce, que foi o vencedor das últimas eleições gerais. Segundo a chancelaria, o governo eleito manifestou o desejo de convidar o Maduro e o ex-presidente Evo Morales, mas que o governo que tá rolando agora não vai convidar. Uma notícia sobre coronavírus. O nível de anticorpos cai rapidamente após a infecção por Covid-19, de acordo com estudos britânicos. 2 estudos que foram publicados nessa semana apontam que esse nível cai rapidamente com o vírus da Covid-19. Uma das pesquisas foi feita pelo King's College de Londres, com 96 pessoas, e já havia sido divulgada de forma preliminar em julho. Agora foi publicado para valer. Basicamente, segundo o estudo, os cientistas eles fizeram aí esse estudo ao longo do tempo, com as mesmas 96 pessoas, coletaram um soro de 65 pacientes e 31 profissionais de saúde que já tinham se recuperado da Covid-19. As coletas foram feitas várias vezes, até 94 dias, 3 meses, depois do início dos sintomas. E aí os pesquisadores descobriram que 95 dos pacientes desenvolveram anticorpos contra a Covid-19 após o 8º dia desde o início dos sintomas. E a concentração de anticorpos decaiu em todos os analisados após um pico inicial. E o tamanho desse pico depende da gravidade da doença. Segundo os pesquisadores, os resultados podem sugerir que uma dose de reforço seja necessária em eventuais vacinas contra a Covid-19. Uma notícia da BBC com G1 fala que na eleição dos Estados Unidos, 3 em cada 4 brasileiros que vivem nos Estados Unidos votam no Biden. Quem disse isso foi uma pesquisa que apontou a vitória do Donald Trump em 2016. Lembrando que o Trump foi azarão em 2016. 71 dos brasileiros que vivem no país possuem direito a voto, dizem que preferem o democrata Joe Biden. Quem fez a pesquisa foi o Instituto Ideia e foi obtido com exclusividade pela BBC News Brasil. A explicação pela ampla preferência pelo democrata também surge aí de uma pesquisa do Ideia que foi realizada em setembro. 77% dos entrevistados disseram contrários ao aumento nas restrições do governo americano sobre imigração legal ou ilegal. Isso que o Biden quer legalizar, quer regularizar, e o Trump ele quer expulsar. Hoje, dia 30, rolou um mega protesto na Polônia. Basicamente, o governo, eles tomaram algumas medidas do endurecimento de uma lei sobre aborto na Polônia. Essa manifestação que rolou é a maior manifestação do país desde que o Tribunal Constitucional proibiu o procedimento em casos de má formação fetal. Então, aí, por causa desses altos índices de infecção pelo coronavírus, a Polônia restringiu reuniões públicas para no máximo 5 pessoas e, diante da mega manifestação, a promotoria polonesa afirmou que vai processar os organizadores por causarem ameaças epidemiológicas. Os protestos vêm acontecendo desde a semana passada, quando a instância mais alta da justiça polonesa declarou inconstitucional a permissão do aborto para casos de má formação fetal. Com a decisão, a prática fica permitida apenas para gravidez decorrente de estupro ou incesto, quando há risco para a saúde da mãe. Durante os protestos, os manifestantes carregavam cartazes com os dizeres: "Você não tem que andar sozinha" e "Deus é mulher". Rapidinhas. Americano ganha bolada na loteria 2 vezes em 7 meses. A Fazenda. Thaís não pode cuidar dos animais e Jaqueline se irrita. Tô com raiva. André Surak diz que se sentiu mais usada na igreja do que na prostituição. Geração digital. Porque pela primeira vez filhos têm QI inferior aos dos pais. Morcegos praticam distanciamento social quando estão doentes, aponta estudo. O FET vem? Lula começa a seguir Anitta após defesa do SUS. Hamilton passa Schumacher e se isola como recordista de vitórias na Fórmula 1. Justiça acha R$16 nas contas do dono da Dória, acusado de dever 42 milhões. Bom, então é isso. Muito obrigado a você que acompanhou o episódio até aqui. Se você gostou, manda pros seus amigos. Se inscreve no canal se você estiver escutando no YouTube. Se você estiver escutando em algum dos agregadores de podcast, assina o feed para não perder os próximos episódios. Também assina o feed do outro podcast da família Metec Podcasts ou República dos Bananas. E é isso. Vou ficando por aqui. Na próxima semana você pode me escutar um pouco mais com as notícias da próxima semana. Beijo pra vocês, bom resto aí de final de semana, de sábado, domingo, seja lá qual dia que você esteja escutando, e até a próxima.
Tchau!